Bom dia, meus amigos! E aí, hoje vamos preparados para mais uma leitura, uma reflexão aí do desafio dos 21 dias. Acabei de voltar aí numa live primeiro. Oi, Aloísio, tudo bem? Não vou chamar você de seu. Fica tranquilo, eu não vou chamar você assim. É costume, viu? Oi, André, tudo bem? Gente, eu acabei de vir da reflexão do André e logo na sequência da Carol. E a gente está aí numa sequência, né, de reflexões nos desafios dos 21 dias. Então, aí na sequência tem o Vitor também. Então, hoje vamos para mais uma leitura. Estou super animada. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí só para garantir que vocês estão me ouvindo. Hoje eu mudei de lugar aqui. Estou na sala. Para ver se o sinal não fica cortando. Então vamos lá, hoje nós vamos ler, né, não sei se vocês estão sabendo, mas o livro que a gente está estudando é Religiões dos Espíritos, aí do Chico, através de Emmanuel. Ontem foi o primeiro capítulo e hoje a gente vai para o segundo. E o tema de hoje é um tema que deu uma certa polêmica. Oi, Juvenilson. Uma certa polêmica aí nos últimos... Acho que foi no último mês, né, mais ou menos, porque o tema de hoje é aborto delituoso. E a gente teve caso ali daquela menina uma criança, né, que foi estuprada e que teve aquele evento, né, dos religiosos que foram no hospital protestar aí a respeito do aborto, mas aqui nesse caso dessa leitura a gente vai falar a respeito do aborto, não no caso de crianças, nem no aborto sendo provocado aí por consequência de estupro, né, mas aquele aborto realmente consciente, aquele aborto... Oi, Edson. Oi, Árida, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, aquele aborto realmente pensado, consciente, né? Então, só lembrando que esse livro, ele é uma reflexão sobre as questões dos livros dos espíritos, né? Então, essa questão do aborto delituoso está lá na questão 358 do livro dos espíritos. E Emmanuel pega os trechos, né, dessas questões para fazer uma reflexão, né, para deixar aí de uma forma mais atenuada para que a gente possa entender. Oi, pessoal que está entrando. Oi, Jorge, seja bem-vindo. Bom dia. E eu queria primeiro, antes de fazer a leitura, eu queria ouvir de vocês em uma palavra como é que vocês estão chegando hoje. Como é que está a emoção de vocês? Eu, pelo menos, estou muito animada. Ontem eu tava com muito sono, hoje eu já tô mais animadinha, acordei mais cedo já ouvindo aí os nossos amigos fazendo reflexão. Oi, Rose, bem-vinda. Manda pra gente aí nos comentários como vocês estão chegando hoje, qual que é a sensação, qual que é o espírito que vocês estão chegando. Manda aí pra gente, aí eu vou ler depois, tá bom? Então vamos lá, aborto delituoso. Ó, o locutor espírita mandou assim: estou esperançoso. Muito bom. Gente, vocês já ouviram a voz desse menino, desse rapaz? Ele tem uma voz, o locutor espírita. Quem não estiver seguindo aí ele no Instagram, entra lá, o locutor espírita. Ele de vez em quando lê umas mensagens e ele tem uma voz maravilhosa. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Então vamos lá, aborto delituoso. Então essa aqui foi uma reflexão que ocorreu na reunião pública lá em Uberaba, né? No dia 9/1 de 59, falando da questão 358 a respeito do aborto. Então comovemos-nos habitualmente diante das grandes tragédias que agitam a opinião. Olha como é super auspicioso em relação ao caso que aconteceu recentemente, né? Homicídios que convulsionam a imprensa e mobilizam largas equipes policiais. Furtos espetaculares que inspiram vastas medidas de vigilância. Assassínios, conflitos, lubíbrios e assaltos de toda jaz criada a guerra de nervos, em toda parte. Para coibir semelhantes fecundações de ignorância e delinquência, erguem-se cárceres e fundem-se algemas, organiza-se o trabalho forçado. Em algumas nações, a própria lapidação de infelizes é praticada na rua, sem qualquer laivo de compaixão. Então aqui o Emmanuel já no início, ele já traz aí uma reflexão a respeito dos delitos que acontecem no nosso dia a dia, né? E que nos chocam tanto, né? Às vezes a gente está aí nessa época também de quarentena em que a gente acaba ficando mais em casa do que
circulando na rua, né, para a gente se preservar. E se a gente ficar também o tempo inteiro ligado aí na televisão, assistindo notícia, a gente vai entrando numa vibração ruim, né, numa vibração pesada. Então, muitas vezes a gente precisa aí também se policiar, né, com aquilo que a gente está assistindo, com aquilo que a gente está ouvindo. Então, de vez em quando aqui, às vezes eu estou assistindo uma reportagem que choca a gente, né, que a gente fala, nossa, como ainda acontece isso, né, como as pessoas ainda fazem isso, né, e aí eu tento desligar, né, porque muitas vezes a gente fica revoltado, a gente quer ter opinião formada para tudo, né, e a gente precisa entender que cada irmão está no seu momento, né, cada um está no seu estágio de evolução. Lógico que a gente não pode, né, aceitar tudo, a gente não deve aceitar esse tipo de coisa, mas a gente tem que ter compaixão, né. E aí eu procuro me desligar e colocar uma música legal, ouvir uma rádio, né, que traga uma mensagem positiva. Então, é importante a gente ter essa consciência e não entrar nessa sintonia, né. O Edson mandou aqui, está tudo maravilhoso, o sol está lindo e hoje o dia será ótimo, se Deus permitir, ele vai, né, Edson. Oi, João, bem-vindo. Pessoal entrando aí. Então, todavia, um crime existe mais doloroso pela volúpia de crueldade com que é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou no regaço da natureza. Crime estarrecedor porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem braços robustos com que se confia o movimento da reação. Então, aqui ele entra, né, comparando nessa questão de todos esses crimes que acontecem, que a gente tem notícia, com esse crime, né, e aí o Emmanuel já classifica aqui como um crime delituoso, né, e doloroso, que muitas vezes não tem essa exposição como os outros crimes, né, que é essa questão do aborto, né, que é feito aí nas escuras, principalmente porque na nossa legislação brasileira também já não é permitido, né, por escolha, a realização do aborto. Então, na maioria das vezes, quando a gente ouve casos, né, relatos de pessoas que realizaram, realmente foi feito tudo nos bastidores, né, em clínicas clandestinas, e existe inclusive um risco muito grande, né, da própria mãe, né, a própria pessoa que está realizando o aborto também, de não conseguir sair dali, né, com vida, ou muitas vezes até ter alguma complicação. Então, aqui ele já traz essa questão da prática através do silêncio, né. E interessante quando ele fala dessa questão do silêncio em relação ao aborto, porque por mais que a gente não ouça falar, né, ou muitas vezes acontece aí às escuras, a gente sabe que a pessoa não comete esse ato sozinha, né? Então sempre tem alguém que fica sabendo disso, seja o pai da criança, sejam os pais que estão envolvidos aí, que sabem que uma filha engravidou, né? E aí muitas vezes alguns pais incentivam essa questão do aborto, dada a idade, né? Ou condição social, enfim, a gente também aqui não estamos aqui para julgar, afinal de contas todos temos livre-arbítrio, né, de suas escolhas, mas Emmanuel deixa aqui muito claro essa questão de ser aí realmente um crime, né, porque a gente precisa lembrar aqui que nós estamos falando de um espírito que está ali se programando e tem uma programação encarnatória para estar aqui com a gente, né. E aí ele traz aqui já na sequência essa questão. Então ele fala assim, ó, referimos-nos ao aborto delituoso, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência, antes que possa sorrir para a bênção da luz. E aí quando a gente se aprofunda nisso e pensa que ali tem um espírito que está se preparando para reencarnar, né? Fez uma programação reencarnatória, né? Muitas vezes até uma programação que envolva os pais, né? Que os pais precisam estar com essa criança para auxiliar ela no seu desenvolvimento e nas suas questões de imperfeição. A gente vê o quão grave é esse ato, né? E aí ele completa: homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos chamados à exaustão do amor e da vida, abstém-vos de semelhante ação,
que vos desequilibra a alma e entubrece o caminho. Ou seja, ele quer trazer aqui que essas pessoas que estão envolvidas, e não só a mãe, né, que realizou aí essa questão do aborto, mas todos os envolvidos, todos esses que estão ali de alguma forma incentivando ou tendo conhecimento, né, e que de alguma forma não fizeram, né, não puderam auxiliar para que essa pessoa fizesse uma ação contrária, enfim, ou até mesmo incentivando, todos vão ter essa marquinha aí, né, no seu subconsciente, no seu consciente, né, de que de alguma forma não puderam evitar. Então, interessante a gente pensar a respeito disso, e muitas vezes quando a gente tiver, se a gente tiver a oportunidade de orientar alguém que está nesse cenário, porque a gente precisa se pôr no lugar da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa que comete esse ato tem ali as suas questões, as suas dúvidas, né? Muitas vezes não está preparada para assumir uma maternidade, né? Dependendo da idade, ou muitas vezes está numa situação de não ser um relacionamento que está realmente formalizado, né? Muitas vezes está com uma pessoa que tem outra pessoa junto, né? Tem essas questões também, né? Então a gente precisa, se a gente tiver contato com alguém que esteja assim, ou até mesmo observar, né? Porque muitas vezes a gente deixa passar questões como essa, a gente percebe que a pessoa está ali tendo um conflito interno e a gente não pergunta o que está acontecendo, se pode ajudar de alguma forma. Eu acho que o importante é, de alguma forma, se a gente tiver essa possibilidade de orientar, auxiliar, trazer uma mensagem, né, de amparo e consolo, a gente faça, né, tem que fazer. E aí, fuge do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechavais são mensageiros da providência, né, da providência divina, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpidez, a torpitude do infanticídio, nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de vosso Pai vos contemplará do céu, chamando-vos em silêncio às provas de reajuste, a fim de que vos expurgue da consciência a falta indisputável que perpetrastes. Então, que ele reforça, né, essa questão de, quando realizado, né, esse ato aí, que apesar de a gente estar fazendo as escuras, que Deus está vendo, né, uma lei divina. E quando a gente relembra lá a questão 880, que ele fala exatamente dessa questão de qual é o principal direito natural, né, do homem, que os espíritos respondem, né, nessa questão lá de Kardec, no Livro dos Espíritos, que a principal lei natural é a de sobreviver, né, da vida, de ter a vida. Então a gente está tirando esse direito, né, desse espírito de traçar essa jornada, de viver essa experiência. E muitas vezes a gente não sabe quanto tempo ele vai ter aí de oportunidade de tentar reencarnar novamente. E também traz aqui, que eu acho interessante a gente citar também, né? Porque muitas pessoas nessa questão da falta de amparo, na falta de auxílio, de ter com quem conversar, ou de ter apoio de alguém para incentivar, né, manter essa gravidez, ele traz também esse consolo de, apesar de tudo isso, né, apesar dessa falta, a gente sempre tem a oportunidade de se reajustar com Deus e fazer diferente, né? Então, achei muito legal que ele fecha com essa questão para a gente não ter preconceito, para a gente não julgar, né, quem faz esse ato, porque a gente nunca está ali passando pela situação, né? Então, acho que quando a gente se põe no lugar do outro, principalmente, né, a gente tem essa empatia, né? Eu tô lendo aqui um comentário do Aloysio, que ele colocou assim, ó, muitas dores da alma me fazem presente, sobretudo nesse momento de isolamento. Então, Aloysio, é importante você trazer esse ponto aqui das dores da alma, porque cada um está passando esse momento agora do seu jeito, né? Então, tem pessoas que estão mais isoladas, tem pessoas que estão tendo mais convívio com os seus familiares, né? E muitas vezes a gente se esquece dessas pessoas que estão sozinhas em isolamento e que muitas vezes estão isoladas, né, ou sozinhas por conta da quarentena e tem uma vida normalmente, né, se não tivessem em isolamento, uma vida mais sociável, né,
encontrando os amigos, saindo mais, e de repente dá essa virada de chave, né, essa mudança de rotina. E se a gente não estiver atento com essas pessoas, né, a gente não sabe o que passa na mente de cada um, né? A gente está vendo aí um aumento de doenças psicológicas, de depressão, questões de ansiedade, né? Então a gente tem que estar o tempo inteiro se policiando em relação a isso e estar minimamente aproveitando a oportunidade dessa conexão que nós temos aqui, né? Tanto das lives aí no Instagram, quanto dos recursos que nós temos de áudio e de vídeo, né? Para fazer ligações para essas pessoas, para que elas se sintam mais próximas e não fiquem aí abandonadas. Bom, gente, a reflexão de hoje era essa, um tema super importante, né? E denso, mas de extrema importância para a gente falar nessa época, principalmente porque os casais estão aí mais dentro de casa, né? E muitas vezes eles não têm contato com outras pessoas para trocar uma ideia, enfim, e conversar, né? E falar a respeito. E tem um dado, né, estatístico que eu falei na live de aborto e eu queria trazer aqui, que 88% das mulheres que realizam o aborto, elas são casadas e elas têm filhos, né? Então, o que leva essas pessoas a realizarem um aborto, né? Então, a gente fica aqui sempre pensando nas exceções, né? Ah, mas foi um aborto porque ela, né, o motivo da gravidez foi um estupro, né? Cada cenário é um cenário, mas o maior volume são abortos conscientes, em que a pessoa que realiza esse aborto tem um companheiro, tem filhos, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que realmente nós temos aí a oportunidade de auxiliar e de amparar esses nossos amigos aí. O Edson colocou aqui, saber que nada é por acaso é tudo que tem um motivo, e que tudo tem um motivo consola, né? Esclarece, não impede que não façamos nada para melhorar. Exatamente, Edson. Então é isso, a gente está falando aqui no Brasil de 950 mil a 1.200.000 abortos por ano. É muita coisa, né? O Jorge colocou aqui, o que plantamos, vamos colher. E quem cobrará, que só nossa consciência, mais ninguém. É isso aí, e Deus só nos ama, exatamente. Ele sabe dessas nossas imperfeições, né, Jorge? Mas é importante a gente ter esse trabalho também de conscientização, né, fundamental, e principalmente de não julgamento, né? A gente tem que sempre se colocar aí no lugar do outro. Ô, Viana Mário, você entrou agora, nós já estamos finalizando, mas depois você entra aí, eu vou deixar salvo, gente, essa live, e estarei amanhã aqui de novo, 8 horas da manhã com vocês. Hoje é o nosso segundo dia do desafio dos 21 dias. Queria aproveitar também para convidar vocês para uma live que eu vou fazer amanhã com o Júlio Sena, do Coaching Espírita. Estaremos às 8 horas da noite aqui no Instagram. Se tudo der certo, meu Instagram não vai ter probleminhas da live. Eu estou tendo uma dificuldade com o Instagram, gente. E não sei se vocês observaram, mas ontem mesmo eu fiz uma live no YouTube, né? Foi minha estreia no YouTube de live ao vivo, junto com o Felipe, do Médium Iniciante. A gente falou sobre a Umbanda. E também já testei na semana passada, junto com a Roseli e com o Edu, o Facebook, porque o Instagram tá com uma certa instabilidade, pelo menos no meu, né, nas lives ao vivo. Eu venho aí numa sequência de lives que vem dando umas picotadas, e o problema aparentemente não é minha internet, porque tá funcionando nas outras ferramentas. Mas nós vamos fazer então uma live amanhã com o Júlio Sena, do Coaching Espírita, e o tema vai ser caridade. Vocês entendem que caridade é um desinteresse, a gente faz caridade por desinteresse pessoal ou para conseguir barganhar com Deus? Esse tema vai ser bem bacana, vou esperar vocês amanhã então às 8 da noite e 8 da manhã estarei aí com vocês, tá bom? Gente, beijo grande, bom dia, agradecendo todo mundo que participou. Obrigada, locutora Aloísio, Mário, depois dá uma assistida aí no gravado, tá bom? Beijo, obrigada Edson, obrigado pessoal que entrou, o Jorge participando, o João, todo mundo que entrou aí com a gente. Beijo, até amanhã.